Ele é uma pessoa muito bem-humorada, uma daquelas pessoas que você raramente vai ver triste, que tenta sempre externar um astral positivo, sempre bom, contando uma piada, deixando as pessoas felizes, por mais que às vezes ele não está tão feliz por dentro. Ele tem as preocupações dele como qualquer um tem. Ele tem os momentos em que as coisas não estão tão bem, mas ele não demonstra. Ele guarda para ele os problemas, e especialmente com a família, mas também com os amigos e as pessoas que convivem com ele, a gente vai encontrar sempre uma pessoa bem-humorada. O seu Nelson Tyson é reconhecido, né, como um bom contador de piadas, amigo dos amigos que tem assunto com todo mundo. Tem muitas. Eu gosto de um conselho que ele me dava, que é: não seja mais um daqueles que só existem para pisotear o mundo. Faça diferente, seja alguém diferenciado, acredite em você. Vá lá, você consegue, você pode. Não é porque você não tem agora que você não pode ter. Não é porque você não é que você não poderá ser um dia. Depende só de você. E ele sempre falando sobre a importância de ser sério, de ser confiável, de falar a verdade, de ter compromisso com as coisas, de acreditar nas pessoas, mas não ser ingênuo. Sempre positivo. Nunca ouvi do meu pai um conselho negativo que dissesse: acredite no atalho, engane alguém. Jamais. As coisas que me marcam muito no meu pai são 3 palavras que definem bem ele: família, fé e trabalho. Eu herdei isso dele, eu tento reproduzir isso e repassar para o meu filho um conceito parecido, porque me parece que são valores verdadeiramente importantes na vida da pessoa. Eu levo uma grande lição de humildade. Meu pai nunca foi vaidoso, meu pai não conhece vaidade, ele não acredita nisso. Ele é autêntico, ele é do jeito que é, nunca se deslumbrou com as coisas e nunca deixou de lutar. Com as limitações que a vida lhe deu, mesmo assim, ele sempre se sentiu muito responsável pela família, pelo trabalho, pelas obrigações dele. Então, compromisso, eu acho que é uma palavra que também descreveria bem o meu pai. Ele nunca fugiu da sua responsabilidade e não nos ensinou a fugir dela. Compromisso com as coisas corretas da vida, com as coisas que são verdadeiramente fundamentais. E Papai do Céu foi muito bom comigo, né? Ele me deu um exemplo lindo a ser seguido. Ele me deu a inspiração desde a nascença. Eu tenho tantas lembranças boas, positivas, e por uma bênção de Deus, meu pai ainda está comigo e espero que esteja por muito tempo, mas desde muito pequenininho, eu me lembro dele sempre do meu lado. Na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, nunca ele esteve ausente. Do jeito dele, com as possibilidades dele, ele sempre esteve do meu lado. E quando eu preciso, ainda hoje, tudo que ele consegue fazer, ele faz. E eu vejo que ele faz com um amor enorme. Que baita inspiração que eu tenho, né? Eu tento ser parecido com ele. Tomara que eu consiga. Eu acho que o meu pai tem os 2 momentos. O momento em que ele precisa ser sério, ele é sério. O momento que a gente fala de negócios, ele é uma pessoa mais séria. Mas quando a gente tá em casa, nos finais de semana, ele é uma pessoa bem brincalhona, bem amorosa também. Bom, a gente gosta muito de olhar futebol, assistir futebol juntos. Gostamos de jogar futebol juntos também. Gostamos de falar de negócios, de falar de trabalho, né? E fazer churrasco. Bom, acho que o meu pai é uma pessoa que me inspira muito, então vários conselhos que ele já me deu ao longo da vida e nas nossas conversas informais que eu carrego comigo, mas uma das coisas que ele me ensinou desde pequeno é não brincar com a nossa credibilidade, com a nossa marca pessoal, né? Falar sempre a verdade, ser sincero, transparente,
Então, acho que são esses os maiores conselhos. Ele é uma pessoa amorosa, ele é uma pessoa que preza muito pela família também, uma pessoa que gosta de sempre estar com a família toda reunida. Então, acho que são essas palavras. Eu acho que o maior legado que o meu pai busca deixar na vida dele é inspirar e desenvolver novas pessoas. Então, esse é um dos maiores legados. Eu acho que ele gosta de dar oportunidades, de gerar crescimento para as pessoas, de desenvolver as pessoas. Então, eu acho que é o maior legado dele. O meu pai não é um super brincalhão, mas acho que é um meio termo, assim. Então... mas os papos com ele são sérios. Olha, eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? E eu acho que hoje, quando a gente consegue tomar um chimarrão, fazer um almoço juntos, é bem legal. É muito bom, porque diferente da infância, a gente já tem uma vida, né? Hoje eu sou casada, tenho a minha própria vida, enfim. Mas eu lembro muito que, como ele e a minha mãe são separados, né? Quando a gente era criança, a gente adorava quando tinha uma viagem só com o pai, né? Tipo, eu e meu pai, mesmo que era uma viagem curta, adorava esses momentos assim com ele. Sim, tem uma coisa que até é engraçada, né? Mas o meu pai é um cara muito seguro, assim, muito seguro mesmo, assim, financeiramente até falando. Então tem uma frase que ele sempre fala, que eu nunca vou esquecer, e volta e meia eu lembro dela e trago ela pra minha realidade, assim, que ele sempre diz: não compro desnecessário porque é barato. E essa frase me marcou bastante, assim, porque ele repete ela várias vezes, assim. Sim, eu acho que embora a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro a mim, ao meu irmão, né? A gente tenha tido uma infância sem tanta presença dele física por conta da separação dos meus pais, mas ele sempre foi muito presente, né? Sempre muito presente, sempre muito conselheiro. Então, em muitos momentos, assim, da minha vida, né? Muitas situações, eu lembro que ele era a primeira pessoa a quem eu me remetia em algumas situações, né? Então, ele estava sempre presente, sempre pronto para dar um conselho e sempre com uma postura, assim, muito calma, sabia conduzir muito bem as situações. Então, isso me marcou muito também. Eu acho que eu tenho muito orgulho dele. O que eu levo, assim, é essa energia que ele tem de ideias novas, essa disposição que ele tem. Isso é uma coisa que eu admiro muito, assim. Essa iniciativa, ele querer fazer as coisas, ele tem sede de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mesmo que às vezes não é viável fazer todas elas, mas eu acho que isso é uma coisa que eu vou levar pra sempre, assim, dele. O pai é bastante brincalhão. Ele é divertido, se entrosa com todo mundo, é muito alegre sempre. Brincar, a gente se tira bastante, se diverte, enfim, dá risada bastante também. Vocês são gremistas? Gremista, sim. Eu e o pai somos o patinho feio da família. É os únicos gremistas aqui. O pai sempre fala brincando, estuda menino, né? E na verdade, ele fala brincando, mas se tu for parar pra pensar, é verdade, né? Enfim, a gente tem que estudar pra conseguir as conquistas que a gente sempre sonhou e alcançar os nossos objetivos, né? Ele fala brincando, mas com aquela teoria de sério, né? Alegria, bondade, respeito. Ele é um cara que não tem tempo ruim, sabe? A felicidade dele é estar com as pessoas, estar no meio das pessoas. Ele se entrosa, ele se dá bem com todo mundo, né? Todo mundo meio que conhece ele também. Então ele é um cara pra frente, um cara de gente boa. Eu levo respeito, a ética, a confiança, a bondade também, né? Ser bom com as pessoas, se dar bem com todo mundo. Aqui, quando... Nem sei que idade eu tinha, mas era bem pequena na frente de casa. E é assim que eu lembro do pai, né? Sempre trabalhando com o boné da Quero Quero aqui, né? Que ele trabalhou por 17 anos. E é assim que
que eu lembro dele, né? Me zoando, brincando também na sala. Sempre muito simples, e bastante humilde, mas, né, sempre muito feliz e divertido. Ele é bem brincalhão, assim, mas ele é bem extrovertido, assim, com as pessoas. Adoramos sentar, tomar um chimarrão, conversar, ir para o sítio, sonho dele, meu, e ele sempre está conosco lá no sítio. Ai, meu Deus, são tantos. Que a gente sempre tem que ser honesto, né? Batalhar, ser trabalhador e cuidar do que a gente tem e o que a gente conquista. Meu pai é tudo, é um faz-tudo. Ele é uma pessoa muito extraordinária, maravilhosa. São várias, não tem como definir. Uma pessoa ser batalhadora, lutar por tudo que você sempre quer e sempre sendo você a pessoa e não fazendo aos outros tudo que você gostaria que fizesse para si, para você mesmo. Ele tem o lado brincalhão, muito mais brincalhão, mas quando ele tem que ser sério, ele também é sério. Então tivemos uma infância assim, não digo rigorosa, né, mas sempre da maneira assim de levar sempre pro melhor, né, mas é muito brincalhão. Desde pequeno, nós gostávamos de assistir filme. Meu pai até hoje adora assistir filme, principalmente de faroeste. Fica altas horas, madrugada assistindo filme também. E acho que o que mais ele gosta de fazer é reunir a família, né? Aos domingos, fazer um churrasco. Não sabe fazer carne, mas ele deixa o fogo pronto para os filhos, para os genros vir lá. Então, mas ele adora reunir a família, brincar com os netos. Hoje ele tem 6 netos já e adora fazer isso. Eu acho que sim, porque acho que principalmente a humildade e a essência da onde a gente vem. Uma coisa que eu sempre trago junto, que eu saí bem cedo de casa, né? Então ele sempre diz assim, mesmo se você tiver muito dinheiro, não perca a essência e não esquece da onde que você veio. Então acho que isso é o principal que eu trago comigo até hoje. Uma palavra acho que não tem, né, como, mas assim, acredito que seja esteio, um pilar, alicerce, né? Então, meu pai é vivo ainda, graças a Deus, e tomara que fique por muito tempo, né? E eu sempre digo assim que eu levo o meu pai realmente como um pilar, como um alicerce. Acredito que os valores, né, a humildade, como eu já falei antes, a ética, o comprometimento, independente do que você faça na vida, acredito que tem que ser bem feito. Ele sempre diz assim, mentira, não mente. É uma frase, assim, uma coisa que eu levo para mim de não mentir, que a mentira cedo ou tarde ela vem à tona, né? Então acredito que esses valores, assim, me ensinou desde pequeno e isso eu levo para a vida. Meu pai era mais brincalhão. Ele gostava muito de brincar. Em tudo ele tirava uma piadinha, então ele era bem divertido. Tínhamos algo que a gente adorava fazer. A gente se reunia, eu, meu pai e meus irmãos, ao redor de uma mesa e jogávamos um jogo que se chamava Dadinho. Era um momento de muita descontração, muito, muito legal. E a gente ria demais. Era muito legal, uma lembrança muito boa que eu tenho do meu pai. Sim, meu pai ele era um conselheiro nosso. Ele era a pessoa que tinha tempo de sentar conosco e nos aconselhar. Então ele sempre mostrava para nós as coisas certas, as coisas erradas. Então meu pai foi um grande conselheiro na minha vida. A principal palavra que eu uso para definir o meu pai é honestidade. O meu pai era a pessoa mais honesta que eu conheci. E ele conseguiu passar muito esses valores, tanto para mim quanto para todos os meus irmãos.
Então, honestidade é a palavra que define meu pai. Eu levo todos os ensinamentos dele e principalmente quando ele falava para nós a importância do estudo. O quanto era importante, o quanto ele nos incentivava, e ele era um grande defensor de que todos nós, eu e meus irmãos, todos estudássemos e fôssemos algo na vida, como ele dizia, que através do estudo a gente conquista tudo. E hoje eu tenho que dizer assim, definindo também o meu pai em algumas palavras, em dizer assim, ó, muito obrigado por ter sido meu pai. Eu amo ele para sempre. E o pai era mais brincalhão. Era um cara bem divertido, bem brincalhão, bem carinhoso, bem amoroso. Eu me lembro que nos domingos, que a gente passava mais tempo juntos, a gente fazia uma brincadeira que era uma brincadeira de adivinhação. E quem não adivinhava a mímica que a gente fazia tinha que pagar uma prendinha. E a gente se divertia muito, dava muita risada nos domingos fazendo essa brincadeira. Eu acho que o principal conselho que eles sempre nos disseram e pediam para nós que a gente tentasse estudar, porque eles vieram do nada e eles não queriam que a gente tinha as mesmas condições de vida que meus pais, principalmente meu pai, falava muito isso. Então ele pedia muito para a gente estudar e ele falava muito da honestidade também. Eu acredito que uma palavra assim que define bem ele seria a honestidade. Porque o meu pai ele era tão sério nessa questão da honestidade que ele nos dizia para que a gente não pegasse nem sequer um palito de fósforo queimado na casa de alguém que não fosse nossa. Então, eu acho que a honestidade define muito ele. Mas eu também tenho essa lembrança do carinho, né, do divertido, do amoroso que ele era. Para a vida, eu levo a questão da honestidade. Eu acho que isso é um pilar muito importante desde que a gente é criança, a gente saber que a honestidade é importantíssima, né? E a gente traça a vida da gente sobre isso. Então, para mim, acho que assim, o que eu trago dele mesmo é essa questão de tão sério que para ele era a questão da honestidade. Acho que é isso que eu trago assim para minha vida, né? Dos ensinamentos que ele nos deu. O meu pai, ele era uma pessoa assim que sabia dosar. Ele, no lado profissional dele, sempre foi muito sério, muito respeitoso, principalmente porque ele sabia da importância do trabalho dele. Mas com o restante, com os amigos, com a família, com todo o resto, ele sempre foi uma pessoa muito, muito, muito brincalhona, muito divertida. Aquela pessoa que fazia todo mundo se sentir bem, sempre. Eu e meu pai, a gente fazia muita coisa juntos. Ele sempre foi muito... Tava sempre em casa, então eu tenho muitas lembranças dele, assim. Nós gostávamos muito de jogar carta. Ele que me ensinou a jogar canastra. Nós jogávamos dadinho também, que era um jogo que ele mesmo desenhou. E era uma diversão, assim, do final de semana. Também viajar. Nós viajávamos muito juntos. Diversas coisas, tanto da coisa mais simples, de tomar um chimarrão no final do dia, como, nossa, viajar, fazer coisas maiores, assim. Então, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito boa, e ele sempre cuidou muito pra fazer os outros se sentirem bem. Então, uma coisa que ele sempre me falou bastante foi: cuidado com o que tu fala. Pense antes de falar, porque depois que tu falou, tu não tem como retirar. Então, é uma coisa que eu levo bastante pra... Como ele sempre cuidou muito em ser uma pessoa boa com os outros
E é uma das coisas que ele me passou muito, muito forte, assim. Não tem como definir meu pai em uma palavra. Ele foi uma pessoa tão gigante. Mas algumas palavras que me remetem a ele é bondade, como eu já falei. Ele também sempre foi muito honesto. Muito honesto. E eu acho que uma das palavras que mais me lembram meu pai é amor. Porque ele sempre me passou isso. Sempre. Do meu pai eu só levo coisas boas. Vai ser o meu primeiro dia dos pais sem ele. E quando ele faleceu, eu sempre disse: dói tanto, dá tanta saudade, porque não tem uma coisa ruim que eu levo dele. Ele sempre me ensinou muito, ele sempre esteve presente, ele sempre foi aquela pessoa que tu podia se espelhar em todos os sentidos. Como amigo, como pai, como filho, como esposo, como profissional. Ele realmente foi uma pessoa gigante e eu nunca escutei uma palavra ruim saindo da boca dele sobre ninguém. Eu levo dele o jeito de ser e é o que eu busco, na verdade, hoje pra minha vida. Trazer um pouco do que ele sempre representou pra mim e ser mais como ele, porque ele foi uma pessoa muito elegante em todos os sentidos. Ele levou a vida com uma leveza que eu admiro. E se eu for um pouquinho do que ele foi, nossa, é muito. Sim, meu pai era bastante brincalhão. Eu também sou muito o que ele era quando ele estava ainda comigo. Olha, eu estive até meus 17 anos no interior com meu pai, na agricultura. Aprendi muito com ele, nos afazeres de casa. Então, o que hoje eu estou fazendo no meu trabalho reflete muito do que eu aprendi com meu pai, na agricultura mesmo. Ética, sempre ser bastante ético, responsável. Então, algo que hoje eu passo para os meus filhos também. Eu sou pai de 2 filhos e o que eu aprendi com o meu pai hoje, eu sempre transmito também para os meus filhos. Independente se nós estamos com os nossos filhos ou não, eles devem levar de exemplo aquilo que é ensinado pela gente. O que nós aprendemos dos nossos pais, o que eu aprendi do meu pai, eu estou hoje transmitindo para os meus filhos também. Ele é muito brincalhão. A gente até comenta, né, que toda família tem aquele tio que sempre tem aquela piada pronta, né? E aí na minha família nunca tinha. Eu pensei, todo mundo tem, menos eu. Até eu descobri que era o meu pai, né? Então, ele é sempre muito brincalhão, ele sempre tem alguma coisa pronta pra falar, pra divertir todo mundo, então. Essa é uma pergunta difícil. Como a gente mora na mesma casa ainda, a gente faz muita coisa juntos ainda. Mas eu acho que uma coisa que a gente compartilha bastante é gostar bastante de história, né? Então, se tá passando algum documentário, tá eu e meu pai assistindo. Se tem algum filme histórico, é eu e ele sempre. Ou se precisar bater perna na rua pra achar uma estátua, um fato histórico de algum lugar, tá eu e ele batendo perna na rua. Então eu acho que isso é uma coisa que ambos gostam bastante de fazer, né? É uma paixão que a gente compartilha. Eu acho que uma coisa que ele sempre fala, que, né, ele sempre diz que às vezes as pessoas podem ser maldosas, né?
palavras que elas dizem. Então, desde pequeno, uma coisa que eu aprendi com ele foi a filtrar um pouco disso, né? Ele sempre fala, às vezes você vai escutar, mas entra numa orelha e sai pela outra. Então, isso eu aprendi muito com ele, a não deixar que tudo te atinja. Porque acredito eu que ele também deva ter sofrido um pouco com isso, então é um ensinamento que ele passa bastante pra mim e pro meu irmão. Meu pai, ele é muito protetor, né? Que eu sou mais nova, sou a única filha dele, então é aquela coisa da filhinha do papai, né? Então, ele sempre buscou fazer tudo possível pra gente, né? Pra mim e pro meu irmão. Ele sempre queria dar o melhor pra nós. Inclusive, ele batalhava com a gente, então isso foi muito importante até pro meu próprio crescimento. Então, eu devo muito à proteção dele, que sempre me fortaleceu junto com isso. Meu pai, ele é aquela pessoa, ele é muito simples, né? Ele é muito modesto. Ele não vê mal em ter recursos a mais, mas ele também não vê mal em levar uma vida mais tranquila, mais, diria até bucólica, né? Então, essa modéstia, essa humildade, eu aprendi muito com ele, né? Então, eu acho que é a coisa mais importante que eu levo dele. Bom, como meu pai ele faleceu quando eu era bem novo, eu não tenho tanta lembrança dele. Mas o que eu tenho de lembrança, ele era mais sério. Bom, como eu era bem novo, então eu tenho muito a figura paterna na minha mãe. Ela sempre foi uma guerreira, né? Ela que fez de tudo pra criar eu, minha irmã, né? Então a gente tem muito a figura paterna nela. Tudo que eu faço, a minha mãe tá incluída, né? A gente é muito ligado um ao outro, não sei se pelo fato de eu não ter meu pai, então... tudo que eu faço, eu envolvo minha mãe, tudo que a gente mora tanto perto, né? Então não tem uma coisa que eu não faça que não envolva ela, né? A gente sai bastante, nós somos melhores amigos. Valorize o hoje. A minha mãe sempre fala pra mim valorizar o hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então... Sempre... Eu fico bem emocionado. Porque eu tenho muito medo de perder ela, né? Então... Acho que é o valorize hoje mesmo. Guerreira. A minha mãe é muito guerreira. Ela suportou muita coisa pra poder criar, né, os filhos. Então, ela é muito guerreira. A minha mãe sempre foi muito humilde. É um valor que eu tenho muito, que ela sempre passou pra nós, é a humildade, a honestidade. São os valores que a gente aprende em casa mesmo, e ela ensinou muito bem a gente isso. Meu pai é mais brincalhão. Ele não é muito sério, assim, no sentido de... do dia a dia, assim, ele gosta de brincar, assim, eu acho que é propício da família, sabe? Porque quando eu lembro dos irmãos dele também, todos são, assim, mais brincalhões, gostam de fazer piada, sabe? Tem até alguns vídeos gravados, assim, que os meus irmãos às vezes gravavam, né? Dele brincando ou caminhando diferente, ele é mais brincalhão. Hoje, né, na correria, às vezes que a gente vive, os meus pais são aposentados, então ele tem um pouco mais de tempo. O que a gente gosta de fazer juntos hoje é sempre os almoços de domingo, né? É quase uma tradição, ou é na casa dele ou é lá em casa, mas muito mais vezes na casa dele. Já vou falar. Eu lembro de quando eu tava no ensino fundamental, na 7ª série. Eu tava muito mal. E eu não tinha esperança de passar naquele ano. E aí, o meu pai sentou e disse assim, pensa em todas as pessoas que tentam fazer alguma coisa e não conseguem. E aí ele deu até um exemplo, ele disse, imagina os políticos, né?
Eles precisam esperar 4 anos para tentar de novo fazer alguma coisa. Tu pode tentar no que vem. Então eu acho que é isso que eu levo para a vida e para sempre, né? Que eu posso todos os dias tentar. As coisas podem dar certo e podem não dar, mas eu tenho essa fala do meu pai sempre na minha cabeça. Meu pai é uma pessoa muito calma, muito tranquilo, muito acolhedor. Ele sempre foi um pai assim que abraçava, mais reservado, mas de muito carinho. Eu acho que é isso. Essa paz, essa calmaria, esse olhar de fazer as coisas certas e nunca deixar de tentar. Olha, tem momentos, né? Momentos de ser mais sério e momentos de ser mais brincalhão, mas 90% do tempo ele é mais brincalhão, né? As pessoas conhecem ele bastante pelo senso de humor, eu diria, né? Olha, agora a gente tem pouco tempo juntos, né? A rotina acaba consumindo, mas a gente sempre que tá junto, tá fazendo uma carne, né? Assistindo o jogo, né? A gente torce pro mesmo time. Então, um evento às vezes é assistir um jogo, é conversar. A gente conversa bastante sobre futuro, né? Sobre o presente também, sobre os caminhos. E mesmo agora ainda com bastante conselhos, né? Tem uma frase, na verdade, que ele sempre me fala desde pequeno, e isso acredito que ajudou a me formar, né, na pessoa que eu sou hoje. E eu nunca mais vou esquecer e vou falar depois, né, para os meus filhos, que mais vale uma triste verdade que uma alegre mentira, né? Sempre indo pela verdade, sempre indo pela honestidade e sempre trabalhando, né? Sempre conquistando as coisas. Pois de filho para pai, né? Olha, eu chego a me arrepiar. Na verdade, é um misto de sensações, né? É um misto de alegria, com apreensão, com responsabilidade. Saber que daqui a alguns meses a gente vai ser responsável por uma vidinha, né? E que tudo que a gente fizer, na verdade, desde agora, já começa a impactar essa pessoinha que tá vindo aí, né? Então, é um misto de sensações, sabe? A empolgação, a responsabilidade, a apreensão, né? Mas todos no bom sentido. Uma das principais coisas que eu quero passar para Antonella desde o começo é a honestidade, né? A honestidade, é o valor das coisas certas, né? O valor da autorresponsabilidade, tá? Ir pelo certo, né? Que daí o universo ele se encarrega de trazer o que é teu, né? Não tratar com inverdades, com mentiras ou querer buscar atalhos que prejudiquem outra pessoa, né? Então essa é uma mensagem que agora eu já converso com ela, né? E depois, com certeza, cada dia eu vou levar isso como bandeira. O papai é bonito ou ele é feio? Ele é bonito. Sabia que o meu pai brinca de pega-pega comigo? E com você, Samuel? O pai brinca de pega-pega também? E de esconde-esconde também. E Samuel, e quando o papai joga a bola, você faz gol? Como faz o goleiro? Assim? E daí o pai faz gol em você? Ele chutou. Ele chutou? Meio forte. E você gosta muito, muito dele? Sim.